Fala galera, meu nome é Rodrigo e esse vídeo aqui vai ser sobre hacker e segurança da informação. Eu tenho visto muita coisa aí nos últimos meses, principalmente por conta da série Mr. Robot, que eu não acompanho, e alguns vídeos aí que começaram a surgir no Facebook assustando algumas pessoas. Então talvez esse vídeo aqui seja muito interessante para quem se interessa no assunto de hacker, né, segurança da informação, e seria eu um hacker. Então, senta aí que lá vem a história. O vídeo vai ficar bem grande. Eu vou falar bastante sobre esses temas e contar um pouquinho da minha história dentro dessa área. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Para quem está chegando no canal agora, meu nome é Rodrigo. Esse aqui é o meu canal pessoal. Eu sou formado em Ciências de Computação. Eu tenho especialização em Gerência de Redes de Computadores. E eu tenho diversos cursos na área de Segurança da Informação, que era uma área que eu me dediquei ali durante muito tempo. Depois eu fui deixando de lado ali, utilizando só quando realmente precisava mostrar alguma coisa, quando eu via algum perigo ali iminente em algum lugar que eu trabalhava. Bom, eu fiz o curso de certificação de hacker ético, né? Na época era com Linux Backtrack. É uma certificação da Consul. Eu não fiz a prova de certificação porque era muito cara, mas eu fiz todo o treinamento ali. E era uma distribuição Linux, né, baseada em teste de penetração, pentest. Essa distribuição ela era baseada no Slackware, se eu não me engano, e ela foi descontinuada e agora a gente tem o Kali Linux, que aparece muito aí na série Backtrack. Outros cursos que eu fiz foram as normas ISO, né, 27000, 27001, 27002, 3, 4 e 5. São 6 normas ali voltadas para segurança de informação para a área de negócios, onde você aprende, cara, muito mais do que na própria certificação lá de hacker ético. O termo hacker ético, na época que surgiu o Backtrack, ele surgiu em 2006, né? E eu já comecei a usar ali porque eu estava na faculdade na época, então eu ficava tentando invadir os outros. Na época o Windows XP tinha várias vulnerabilidades, mas o meu lance com essa porra de invadir o computador dos outros vem antes, eu vou falar sobre isso. Hoje em dia as pessoas usam o Kali Linux, né, e elas começam a usar ali, principalmente porque viram na série Mr. Robot, que é uma distribuição lá baseada no Debian, se eu não me engano, mas ela veio ali do Backtrack, né, com a ideia do Backtrack. E as pessoas ficam tentando fazer ataque hacker de tudo quanto é jeito, vendo tutoriais na internet, fazendo, invadindo, criando máquina virtual e fazendo invasão. E a ideia desse vídeo aqui veio porque eu comecei a aparecer um vídeo no meu YouTube, né, como recomendação, que era você tapa a câmera do seu notebook e mostrava lá. Eu vou falar sobre esse vídeo. E um amigo meu que me sugeriu assistir a série Mr. Robot. Ele me passou, falou, pô, a série de hacker e tal, aparece o Kali Linux lá, amigo meu da faculdade, César. E uma vez eu vi, eu não me interessei em ver a série, eu gosto mais de séries de romance. E eu peguei e vi um meme no Facebook e eu mandei pra ele. Falei, cara, é o meme aqui da série que tu falou. Aí ele falou assim, cara, olha como a nossa área é escrota. Olha os caras disputando quem sabe mais no comentário. E tinha lá mais de 10 mil comentários. E um monte de cara barbado, velho, disputando quem falava o comando mais difícil de Linux ali. É um bando de pela saco, na minha opinião. E beleza. Então eu comecei a olhar mais aí para esse lado nesses últimos meses aí. E até que apareceu esse vídeo, né? Que é um vídeo lá que já tem mais de 300 mil visualizações, muito bem feito. Onde o rapaz ele faz um ataque no computador da namorada dele. E ele filma ali a namorada dele capturando as imagens da webcam. Eu fiquei super assustado quando eu vi esse vídeo, porque eu tenho uma webcam exatamente igual a que ele usou. E o que acontece ali? Bom, ele explicou tudo direitinho ali, que aquilo ali era para fins educacionais, só que muita gente não prestou atenção. E nos comentários do vídeo tem milhares de pessoas assustadas ali, achando que as pessoas conseguem facilmente roubar a imagem da webcam ali dela. Todo mundo assustado. Quem é que vai querer roubar a imagem da porra da minha webcam? Se ainda fosse o Zuckerberg lá, o dono do Facebook, ele usou o Zuckerberg lá, uma imagem do Zuckerberg com a webcam tapada, né? Ainda teria algum sentido. Mas ele mostra lá, ele diz que ele instalou um backdoor no computador da namorada e depois, usando o Kali Linux ali, o Metasploit, ele fez uma invasão lá com o Meterpreter. E ele alterou a chave de registro, porque o LED da câmera que ela usa é uma Logitech,
os LEDs são controlados via software, então aquilo ali é muito vulnerável. Óbvio, a gente sabe que é vulnerável, então só com uma mudançazinha ali no registro do Windows, ele conseguiu alterar o LED para que ela não percebesse que ela estava sendo filmada. Então, beleza, mas o que as pessoas não prestaram atenção nesse ataque? Primeiro, ele teve acesso irrestrito, né, como admin, à máquina dela. Ele diz, eu instalei um backdoor na máquina dela. Ou seja, por mais que as pessoas quiquem aí os usuários de Linux, os usuários da segurança da informação do Kali, o Windows 10 é um sistema extremamente seguro, cara. Na época, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha área lá, Wrecker, né? Na época que eu comecei a fazer esse tipo de ataque nas pessoas, eu tinha lá por volta de 12, 13 anos, isso faz muito tempo atrás, assim que surgiu a internet aqui no Brasil. E tinha basicamente 2 programas que você podia fazer ataque. Tinha vários, né? Existiam vários. Só que 2 eram muito bons, que eram o NetBuzz e também o Sub7. A maioria das pessoas usavam o NetBuzz, então eu passei a usar o Sub7. E eu virei craque no Sub7 lá. O que eu fazia? Eu alterava lá o hash do programa que vinha, né, com ele, que era um servidor. Você abria, você entregava aquele arquivo ali para a pessoa abria aquilo ali e era um backdoor. Ela abria uma conexão e você conectava no computador dela e tinha acesso irrestrito à máquina dela, a tudo. E eu fiz muito isso, cara. Eu hackeei o computador de muita gente. E como eu tinha ali 14, 15 anos, era só mesmo para tentar achar fotos de meninos e também para zoar, nego, que eu queria zoar. E naquela época tudo era muito fácil, cara, porque os sistemas operacionais, geralmente o Windows 95, 98, eles eram muito vulneráveis. Não existia antivírus grátis, não existia firewall grátis. O próprio programa do ICQ, que a gente utilizava como mensagem instantânea, ele te mostrava o IP da pessoa. Depois eles corrigiram isso, mas tinha várias formas de você encontrar o IP da pessoa. Eu não vou falar sobre isso aqui no vídeo. Então eu fiquei ali, eu tinha o meu arquivo lá era sempre o frota, né, .exe, mas você conseguia modificar o hash daquele arquivo ali e transformar ele como se fosse um arquivo de foto. E você entrava lá não existia rede social, não existiam fotos, né? Pouquíssimas pessoas tinham fotos, e quando as pessoas tinham fotos, geralmente era foto de câmera de máquina digital. Então o que eu fazia? Eu modificava lá todo o arquivo, botava o nome lá DSC00, parecia ser uma foto. E eu dava ideia nas menininhas lá, vou mandar uma foto minha e tal, que eu pareço David Beckham. Ela, Beckham. Eu falei, 1,82, olho verde, cabelo, arrepiado. Sou bonito, barba igual do Thiago Lacerda. E eu mandava, e as meninas abriam. Ué, não foi? Eu falei, não abriu, não, não abriu. Aí depois eu pegava lá e mandava uma foto do David Beckham. Então, a partir daquele momento ali, eu tinha acesso irrestrito ao computador da pessoa. Podia ver tudo, vasculhar, podia ver histórico de ICQ. ICQ gravava histórico em arquivo, para vocês terem uma noção. Então, você podia fazer exatamente tudo. Era como se você estivesse no computador da pessoa. Ver foto da tela, ligar a webcam, mas ninguém tinha webcam naquela época, abrir CD, você podia fazer tudo. Você tinha acesso irrestrito. E eu fiz isso com muita gente. As pessoas ficavam me pedindo, hackeia o Orkut já bem depois, né? Minha namorada tá me traindo e tal. E beleza. Depois de um tempo eu fui achando aquilo ali um saco e fui parando, mas eu fiz isso com muita gente. E muitas vezes ali eu vi coisas com pessoas conhecidas que eu não gostei de ver. Conversas, quer dizer, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, cara, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você fica meio paranoide de Android. E isso chegou a acontecer comigo. Então eu larguei de mão aquilo ali e parei de vasculhar a vida dos outros, a vida das pessoas que eu queria vasculhar. Então, o que aconteceu aí como é hoje em dia? Hoje em dia, o Windows 10 é um sistema muito seguro, cara. É um sistema reconhecidamente, mundialmente, conhecido como um sistema muito seguro. Hoje em dia, quando existe uma falha, uma vulnerabilidade no próprio sistema, dentro do sistema, a Microsoft corrige isso, assim como acontece na comunidade Linux, assim como quando descobrem alguma vulnerabilidade
em um sistema de Wi-Fi, alguma coisa assim, os fabricantes correm e rapidamente lançam um update. Antigamente não era assim, na época do Windows 95 não existia nenhum Windows Update ainda. O Windows Update veio depois, lá no Windows 98. Então, quando esse rapaz fez esse ataque, ele simplesmente entrou com acesso irrestrito administrativo na máquina da namorada dele e ele desligou todos os mecanismos de segurança do Windows 10. O Windows 10 ele consegue bloquear ali quase 100% dos payloads que o Kali Linux gera ali, que você gera com Fat Hat, ou que você gera com outro, com um MSF Venom. Então o Windows ele consegue pegar tudo aquilo ali, ele tem o Smart Screen, não deixa você executar os arquivos, ele tem o próprio Windows Defender, ele tem o Firewall do Windows, que por mais que as pessoas achem que não serve de nada, serve sim, serve para muita coisa. Então ele abriu as portas que ele precisava, ele desligou os filtros, ele maquiou tudo ali para poder mostrar para as pessoas que é possível você pegar a imagem da webcam. Ele estava dentro de uma rede local, então tudo foi planejado ali, inclusive a namorada dele estava atuando. Só que as pessoas não entenderam isso, porque as pessoas não têm o mínimo conhecimento dentro dessa área. Então ele mostrou lá o ataque foi muito bem feito. Mesmo quando você tenta executar lá, muitas vezes o Windows mata o processo porque ele percebe que aquele arquivo ali é um arquivo malicioso. Então você não consegue deixar ele residente na memória. Antigamente era muito fácil, cara. Antigamente era tirar doce de criança. E hoje em dia não é tão difícil assim. Hoje em dia não é tão fácil assim, principalmente no Windows 10. Windows XP tem uma série de vulnerabilidades, Windows 7 também tem algumas, mas o Windows 10, cara, é muito seguro, assim como o Linux. Agora, existem outros ataques, por exemplo, dentro de redes locais, como Man the Middle, DNS Spoof, ARP Poison, que você faz ali dentro de uma rede local, que são ataques perigosos até mesmo para quem usa Linux. O ataque Man the Middle, ele basicamente é o seguinte: você engana, você colocando uma placa de rede em modo promíscuo ali, como um sniffer, ouvindo todo o tráfego da rede, você engana todas as máquinas achando que você é o gateway, né? Gateway seria o portão de saída da rede, né? O caminho para o próximo salto, geralmente para o teu roteador lá do teu ISP. E você fica ouvindo todas aquelas informações ali e repassando. A pessoa que está utilizando não consegue detectar nada. Está tudo acontecendo normalmente. E você está roubando aqueles dados ali. Geralmente quando tem senha de e-mail, texto plano, você consegue botar um keylogger no computador das pessoas. E isso é um ataque muito perigoso dentro de uma rede local. Eu sempre recomendo que as pessoas nunca gravem senha, nunca entrem em banco ou e-mail ou qualquer coisa num ambiente de LAN, porque você não sabe para onde estão indo aqueles dados ali. E existem uma série de vulnerabilidades em programas dentro do Windows. O próprio Windows em si ele é muito seguro, mas o que você instala nele, o problema está aí. Quando você usa um arquivo de crack, por exemplo, um arquivo que você vai lá, um programa que você vai fazer para ativar o Windows, ele fica residente na memória. Você não sabe o que aquele programa está fazendo. Você não sabe se aquilo ali é um backdoor que está abrindo uma conexão lá com sabe-se lá quem no mundo, entendeu? E o próprio Google Chrome, ele tem uma vulnerabilidade na área de senhas dele que é absurdo e existe até hoje. Quer dizer, uma amiga minha uma vez encheu o meu saco, eu tô achando que o meu namorado tá me traindo, que não sei o que, quem o face dele pra mim? Eu falei assim, cara, eu não vou fazer, eu não recomendo que você faça nada em relação a isso, eu recomendo que você sente com ele e converse com ele. Ela encheu o saco, eu falei assim, cara, você acessa a mesma rede dele? Então você tem acesso ao computador dele? Beleza, ele tinha lá a senha dele salva do Facebook, ela pegou, entrou, eu falei, você tem a senha de administrador da máquina? Ela falou, tenho. E lá na guiazinha de senhas, lá você consegue ver todas as senhas salvas pelo usuário. Assim, ela entrou lá no Facebook do namorado dela. Na época não tinha nem essa segurança em 2 passos, né? E como ela acessou também da mesma rede ali que ele estava acessando, não teve problema nenhum. Ela viu os históricos lá, ficou muito puta. No final eles resolveram lá. Mas você sempre acaba vendo
coisas que você não quer ver. Se você está tendo um problema de relacionamento com a sua namorada e você quer hackear o Facebook dela, acho que você está indo pelo pior lado possível. Senta e conversa. Bom, hoje em dia eu vejo muita gente começando na área de segurança e hack por conta da série Mr. Robot, iniciando ali diretamente no Kali Linux. Se o cara aprende um monte de script ali, eles montam, a maioria dos tutoriais que tem aí no YouTube, é tudo com um ambiente preparado, a maioria não funciona mais porque você está utilizando no Windows 10. E quando você começa a ter uma certa experiência mais na área, você percebe que muito mais importante que scripts ali, que sistemas operacionais, são as falhas humanas. E através de engenharia social você consegue atacar facilmente pessoas e sistemas. As certificações da ISO, elas te dão muito mais abrangência em relação a isso. Chega a abrir a sua mente. Eu já fazia isso lá desde novinho, desde 12, 13 anos. Eu ficava enganando os outros para conseguir invadir o computador. Então, quando eu comecei a trabalhar com segurança de informação, aquilo ali era muito simples para mim. Eu sentava num lugar e conseguia olhar ali todas as vulnerabilidades que tinha. E muitas vezes, por conta da cabeça dos gestores, dos presidentes, lá, dos diretores, eu tinha que realizar um ataque ou um projeto, né, como meio de mostrar para eles que aquela vulnerabilidade ali era muito grande. Bom, um lugar que eu trabalhei que existia uma vulnerabilidade bizarra, tinha um sistema muito frágil e qualquer pessoa que plugasse ali um pendrive dentro da rede conseguiria, por exemplo, como era uma faculdade de medicina, conseguiria, por exemplo, roubar a senha de um professor e vender notas, alterar a nota até que alguém descobrisse. Uma mensalidade lá custava cerca de 9 mil. Se você fica reprovado em uma matéria, você volta o ano inteiro. Então seria muito interessante e lucrativo caso algum aluno conseguisse ter acesso a uma senha de professor, alguma coisa assim, e alterasse notas. E aquilo ali era um perigo eminente. Eu fiz um ataque, mostrei que aquilo ali era perfeitamente possível, e como ali a informática muitas vezes não tinha poder, e isso acontece em muitas empresas, geralmente os analistas ali têm conhecimento sobre tudo que está acontecendo, sobre todas as vulnerabilidades, só que quando eles pedem investimento, a diretoria fala, não, isso não é importante, vamos fazer outra vez. Então quando você mostra lá, no preto no branco, que aquilo ali é possível e é perigoso, você assusta todo mundo, entendeu? Fica todo mundo com medo de você. Então, a parte da engenharia social, ela é muito perigosa, cara. E ainda mais perigosa do que a própria engenharia social são os próprios analistas que trabalham com segurança da informação. Por exemplo, você tem que confiar no cara que administra a rede da sua empresa. Isso falando de empresas agora. Porque aquele cara ali é o administrador e ele tem acesso administrativo a tudo, a praticamente tudo. Então, ele vai apontar as vulnerabilidades, ele vai poder implementar a segurança, assim como ele vai ter acesso a tudo. Então, se você não confia nesse cara, é melhor que você demita esse cara do que você ficar com uma pessoa potencialmente perigosa ali na empresa. Eu conheço muita gente aí que sempre mantém ali, entra na empresa e já começa a tomar posse ali de muitas coisas, muitas informações sigilosas da empresa para depois sacanear, se mandarem embora. Eu nunca fiz esse tipo de coisa, entendeu? Eu sempre consegui trabalhar com pessoas que são muito éticas na minha vida, mas eu conheço histórias de amigos e outras pessoas que faziam de amigos não, de colegas que faziam esse tipo de coisa. Começava a guardar informações ali para caso alguma coisa acontecesse com ele, ele ter a empresa na mão ali. Bom, isso de uma forma geral serve para abrir os olhos de diretores, de pessoas que têm empresas. A segurança da informação é muito importante. Se você é um cara que se interessa por segurança de informação, não fica só no script lá, fazendo pentest, entendeu? Eu sei que tem empresas como bancos que pagam ali muito dinheiro para hacker de verdade, né? Para o cara que consegue criar
e descobrir as vulnerabilidades, não atacar vulnerabilidades que já existem, né, que são amplamente conhecidas e que já foram descobertas vacinas ali, não o hacker que vai ficar desligando o firewall da máquina e fazendo ataque via rede local. Geralmente bancos investem muito nisso, empresas que precisam de uma segurança de informação muito grande, ali, que tem muitas coisas confidenciais que não podem vazar, seja por segredo de mercado ou sei lá o que. Então eu recomendo que você comece também pela parte teórica de segurança da informação, porque ali tem muita coisa interessante, muita coisa muito mais interessante do que o Kali Linux, por exemplo. Às vezes um próprio funcionário da empresa, eu sempre recomendo às pessoas que trabalham em empresas, não confiem nos computadores nem da sua empresa, nem da sua empresa. Por exemplo, uma coisa que eu sempre tentei fazer era implementar o próprio Edge ou o Internet Explorer, mesmo sendo uma porcaria, como navegador principal e passar longe do Chrome, justamente por conta da falha de segurança ali que tem. E o pessoal do suporte ali, que são também administradores do sistema, conseguiriam facilmente roubar dados de pessoas ali que são usuários comuns, entendeu? O cara entra no e-mail dele lá, tem uma garota bonitinha lá que ele gosta, aí a garota pede um suporte, ele vai lá e pega a senha da garota muito facilmente por conta do Google Chrome. Então, você que trabalha com segurança da informação e você que é simplesmente um usuário comum, você tem que perceber que as pessoas que estão ao seu redor, elas são muito mais perigosas do que as vulnerabilidades do seu sistema. Ninguém vai conseguir invadir o teu Windows se não fizer você executar um arquivo, um crack de um jogo, um arquivo lá para fazer você ativar o seu Windows, o seu sistema operacional. Quando você usa Linux, você está livre de praticamente a maioria desses ataques, porque eles são mais voltados para o Windows, mas dentro de uma rede local desconhecida, é perigoso até que você use Linux, como por exemplo o ataque man in the middle consegue pegar dados que trafegam aí pela rede tranquilamente. Então, se você se interessa por essa área, e eu assisti diversos vídeos aí sobre Kali Linux, as pessoas não têm a mínima noção de redes de computadores, não sabem como funciona ali, como é o funcionamento do modelo OSI, qual é a diferença de um switch, qual é a diferença de um ataque para dentro, para uma rede interna, uma rede externa, o que é o TCP. As pessoas não entendem nada disso, cara, não entendem o que é uma máscara de rede, não sabem nada disso e estão fazendo ataques ali, testando ataques e ficam lá quebrando a cabeça com isso tudo, sem nem conhecer o básico de redes de computadores, que é o primeiro passo que você tem que dar. Você começa ali sempre como suporte, tendo conhecimento em sistemas operacionais, conhecimentos básicos de rede, de hardware, e depois você avança para a rede de computadores, e depois você avança para sistemas operacionais mais a fundo, né? Sistemas operacionais servidores como Windows Server, BSD, Linux, lá, as certificações de Linux voltadas para a área de servidor, que são a 201, 202, a LPI. Então você começa a se especializar nesse tipo de coisa, em firewall, em switch, em segurança de uma rede interna, em uma infraestrutura de rede, para isso daí abrir a sua cabeça e você entrar na área de segurança de informação. Você vai estudar lá as normas ISO, segurança de informação para negócios, e você pode também se especializar num Kali Linux ali, também em linguagem C, em linguagem Python, para que você consiga desenvolver, entender como funciona o sistema operacional, para que você não fique usando ataques antigos que já não fazem mais sentido nenhum, já estão corrigidas todas as vulnerabilidades, e você possa descobrir as próprias falhas do sistema. Fora isso, cara, você vai ficar ali craque em ficar fazendo script no Kali Linux. Então, é isso aí, galera. Existem os cursos, existem faculdades hoje em dia, existem pós-graduações de redes de computadores lá, focada em segurança de informação. Geralmente você vai aprender muito Linux ali, muito Windows Server, muita tabela OSI lá na cabeça, modelo OSI na cabeça. Você vai aprender na base ali como funcionam os sistemas operacionais, as redes de computadores, como esses ataques são possíveis. Fora isso, cara,
eu sinto te dizer, mas você que está fazendo ataque em Kali Linux aí, você não é um hacker, cara. Você é um cara que fica fazendo script lá, sacaneando os outros, igual eu fazia. Só que antigamente as invasões que eu fazia eram reais. Hoje em dia, para você fazer uma invasão real, é muito difícil, cara. É muito difícil. E antes de tudo, se você está com um problema com a sua namorada, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu amigo, senta e conversa. Ficar roubando senha dos outros é escroto. Ficar lendo conversa dos outros é escrota. Lembre-se que todo computador está ligado a uma máquina real, a uma placa de rede real. Por mais que você tente esconder os seus rastros aí, tem como pegar. Então não faça besteira. Não acha que você é mais esperto que os outros porque você está vendo vídeo no YouTube aí e série no Netflix ou sei lá onde, sei nem onde é que passa a porra da série. Pessoal, um abraço. Dúvidas nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo. É nóis, tamo junto. Fé em Deus, DJ. Fui.